Bom, eu com 3 anos de idade, eu fui para um abrigo e aí eu fiquei nesse abrigo até os meus 16 anos, que foi quando eu fui adotada por uma funcionária, né, uma educadora do abrigo. E eu descobri, né, o HIV na minha vida, eu tinha por volta de uns 8, 9 anos, assim. Não que eu descobri, assim, porque na verdade eu sempre soube que eu tinha o HIV, porque no abrigo, era um abrigo para crianças que viviam com HIV. Então eu sempre soube que eu tinha, mas não tinha aquela noção de que era uma doença, sei lá, muito grave na época, porque as educadoras, até as psicólogas explicavam que era um bichinho que tinha um soldadinho no seu corpo, que o bichinho matava o soldadinho que eram os medicamentos, então era tudo muito da forma que eu ia conseguir entender, né? E aí fui crescendo pensando nisso, né? E uma vez na escola, acho que era uns 8, 9 anos mais ou menos, foi quando um grupo de meninas começaram a gritar no meio do corredor, assim, no intervalo: não fica perto dela, que ela é idética, ela tem AIDS, ela vai matar vocês, não fica perto dela, gritando assim para as minhas amigas, né? E eu, na verdade, não tinha noção, não sei se era noção, mas a consciência total de que aquilo era uma doença e que eu poderia contagiar alguém, né? Então eu descobri mais ou menos aí, porque daí eu fiquei preocupada, eu cheguei no abrigo, falei com a psicóloga, o que é de verdade o que eu tenho, porque na escola aconteceu isso e isso. E aí eles me explicaram, foram na escola, fizeram palestra na escola com os alunos, porque na verdade, se eu não tinha noção, provavelmente aquela menina também não tinha do que era. Na realidade, provavelmente algum adulto, pai, a mãe, alguém deles, devia ter falado assim pra eles: ó, tem uma menina, Natasha, que estuda na mesma escola que você, mas não fica perto dela, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. Provavelmente foi alguém que falou, né, pra ela não ficar perto de mim, porque se eu que não tinha muito noção, imagine ela, né? Então eu descobri mais ou menos, na verdade foi sofrendo um bullying, né, não sei, um preconceito na escola, que eu descobri ou me interessei realmente pelo assunto. E aí, a partir daí eu comecei a participar de palestras, porque o abrigo, ele fornecia palestra para as indústrias da religião, vários lugares. E aí eu me interessei pelo assunto. E aí, como eu não tinha muita vergonha, assim, de falar, né, abertamente, eu ia junto com a psicóloga do abrigo. E aí ela começava a dar palestra para as pessoas, e aí no final eu respondia algumas perguntas que eles... E aí eles sempre faziam as mesmas perguntas: você pode beijar? Coisas assim que eu com 10 anos de idade era uma bobagem para mim, que eu já sabia as respostas de cor e salteado, né? Às vezes até olhava para ela e falava: Natasha, toda dúvida você tem que perguntar, né? Você tem que responder. Mas foi legal essa experiência para mim. Eu era um pouco nova, mas era uma vontade que eu tinha, e que eles me ampararam bem, com todas as informações. E isso foi bom para o meu crescimento, porque às vezes o preconceito não está no outro, está na gente, né? A gente não sabe como lidar com isso e acaba criando vários conflitos internos. Então, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum com vírus por conta disso, por conta de saber realmente como ele age, né? E tudo isso.